Apostasy is not a joke. Apostasia não é uma brincadeira. You're going to see today Na mnaenda kuona leo E hii vocês vão that ver the hoje apostasy you see in the church today que a apostasia que você vê na igreja hoje can bring the church to a place where Jesus pode is trazer a out. igreja a um lugar inaweza onde kulifikisha Jesus kanisa está mahali ambapo fora, Yesu yuko nje, Whereby the Lord is locked out mahali ambapo quando Bwana o Senhor amefungiwa está nje preso do out lado of de the fora, lives of the people. kutokana tu na fora maisha da ya vida do watu. povo. And there are so many things about this church Na kuna E mambo tem mengi tantas ambayo yako coisas katika nessa hili igreja kanisa, that we are reading right now ambayo que nós tunapitia estamos sasa hivi lendo in agora Laodicea kule Laodicea, em Laodicea, that are so Laodiceia, synonymous with the church today. que ambayo tem yanafanana tantos sana na sinônimos kanisa e la se leo parece hii. tanto com a igreja de hoje em Sasa dia. mnaelewa. It's because the apostasy you see in the church today É porque a apostasia que você vê na igreja hoje, essentially essencialmente, amounts to abandoning Jesus. significa abandonar Jesus. The Lord is saying Bwana O Senhor anasema está dizendo that if you look at what que apostasy se você has done ver o que a in the present apostasia day tem church, kwamba feito ukitazama na kile igreja ambacho desse Mungu dia kutoka katika presente, imani ya kweli imefanya katika kanisa la sasa, then you'll find that your present day então você Christians, vai descobrir que os seus cristãos desse dia presente, they go to church wanaenda eles vão para a kanisani igreja every Sunday, kila Jumapili, cada but domingo, their hearts mas os seus corações away from the Lord. estão longe do Senhor. That's wrong. hofu ya O Mungu temor de wisdom. Deus, ni hekima. The É reason there is sabedoria. apostasy a razão que há apostasia in the church today kanisani na leo hii igreja because hoje they have lost the é fear of God. porque eles perderam o temor a Deus. The reason the apostasy in the church, Apostasia na igreja. and that's why E é por isso even false prophets can que walk até into a mesmo pulpit, false falsos apostles can walk profetas there podem entrar and no gather púlpito, money. falsos apóstolos podem entrar lá e juntar dinheiro Because of the fall. por causa da queda. Boa noite a todos. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui conosco. É uma honra estar aqui. Louvamos e engrandecemos a Deus por essa oportunidade. Se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui. Amados, hoje nós queremos trazer um tema muito falado, muitas perguntas, muita curiosidade, muitos irmãos compartilhando, trata deste assunto. E qual é o assunto que nós queremos abordar nessas três fases que nós teremos aqui? Quero lhe encorajar que você permaneça conosco nesses três módulos, que vai abrir o nosso entendimento, né, que vai nos mostrar muitos detalhes sobre o assunto. O tema é a apostasia, tá certo? E eu não posso deixar de louvar e engrandecer a Deus pelo nosso convidado, está aqui conosco, um convidado mais que especial, eu posso assim dizer, como não dizer, é meu irmão, mas antes de apresentar meu irmão, nosso bispo, eu quero deixar aqui alguns pontos. Por favor, vamos fazer que este tema chegue nos ouvidos de mais pessoas. Muitas pessoas precisam entender e ouvir este tema, a apostasia. Então, eu deixo aqui um recado pedindo a colaboração de todos. Curte, comente esse tema, compartilhe e, por favor, acesse aí e ative o sininho para que você possa estar por dentro de tudo que está acontecendo. Eu tenho certeza que este momento é um momento muito especial, tá certo? Bom, amados, chegou um momento muito especial. Quero agradecer, louvar a Deus, né, o convite que o meu irmão, o bispo Rafael, João Rafael, aceitou o convite para estar aqui conosco, compartilhando esse tema muito especial, que é o tema apostasia. Bispo Rafael, muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos aqui agora no altar de Campo Limpo, o nome do nosso ministério, o Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Bispo Rafael, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Amado irmão, eu que agradeço pela honra, pela grande oportunidade de estar aqui. É um privilégio, você sabe disso. Para mim é um privilégio muito grande.
Primeiro, estou muito orgulhoso de tudo que está acontecendo, da forma que Deus está trabalhando aqui no Altar do Campo Limpo, da forma que Deus tem te usado para restaurar muitas vidas. É um orgulho muito grande. Principalmente aqui trazendo também um tema tão importante para esse tempo. Eu sei que você também tem sido instrumento de Deus muito precioso, falando muito desse tema, destrinchando um tema que eu creio que é um dos temas que toda a igreja brasileira deveria estar atento, porque muitos de nós poderão estar surpreendidos com o que vai acontecer nos próximos dias, né, na igreja. Eu que agradeço, afinal você faz parte desse avanço, dessa ajuda toda, né? Não posso esquecer nunca da forma que Deus te usou para compartilhar comigo, e eu posso dizer aqui, verdadeiramente, que um dos assuntos que mais me surpreendeu, me chocou, e eu vou ser um pouco mais ousado, me tirou do engano, foi esse tema, a apostasia. Assim, depois que eu entendi um pouco mais, é claro que todos os dias nós estamos aprendendo, mas é um tema assim que vai mexer nossas estruturas. Eu tenho certeza, você que está nos assistindo, olha, preste atenção, esse é um dos temas mais importantes que a gente pode dizer nesses últimos dias. E falando de últimos dias, Bispo Rafael, tudo indica, e nós estamos vendo, presenciando, bom, ainda não chegou no Brasil de uma forma mais contundente, mas estamos nos finais dos tempos. Estamos aqui, chegamos nos últimos dias e entendemos, reconhecemos, por todos os sinais, né? Agora há pouco falava com os nossos irmãos aqui nos bastidores, que só contando, né, já chegaram o quê? 11, 12 terremotos dentro deste ano. E o ano ainda não acabou. Ou seja, eu encaro que isso aqui seria... A pergunta é, Bispo, para nós começarmos já de uma forma bem contundente, estamos nos finais dos tempos? O que você pode falar? Olha, eu acho que essa é a pergunta que muitos têm falado aí fora, têm comentado, mas talvez... eu creio que o povo está tão acostumado com tanta catástrofe, com tudo que acontece, que eles estão normalizando as coisas. Nós deixamos de nos surpreender com o que está acontecendo. E a humanidade está chegando num aspecto de frieza tão grande que a própria humanidade não está enxergando o que de fato, biblicamente, está acontecendo na Terra. A sua pergunta ela é muito complexa. Eu posso responder ela de forma simplória e dizer, sim, estamos, mas tem pontos importantes que precisam ser citados aí, né? Se estamos no fim dos tempos, de fato, absolutamente estamos. Você citou terremotos, nesses últimos meses nós tivemos grandes terremotos. Então a palavra que você usou, ela é puramente bíblica. Haverão terremotos, mas grandes terremotos, em escala simultânea. Eu gosto de falar nas conferências, quando a gente vai conversar com os pastores, que as dores de parto. Eu lembro que quando a minha filha, a Manuela, estava para nascer, a gente foi ver lá os últimos momentos, as últimas contrações, e eu via na tela aquela... que não era mais... já era uma... A contração estava mais forte. A contração estava mais forte. E eu peguei um gráfico do estudo de sismologia mundial, mostrando os anos antes de 2003 para trás, de 2003 para cá. A sismologia global, ela nunca foi tão forte como foi de 2003 até 2006. Até 2019. De 2019 para cá, parece que ela triplicou. Algo que... Então você olha de sismologia, né? Você vê assim, tá prestes a nascer. E interessante que Deus usa essa palavra, as dores de parto. Não, porque assim, eu estava observando. Cada hora que eu olhava no Instagram, sempre, há 4 horas atrás, um terremoto na Espanha, depois na Indonésia, aí vai. Então assim, a gente entende que realmente estamos nos finais dos tempos. Quero fazer uma pergunta para a gente entender melhor. Principalmente até chegar no tema apostasia. Quais os sinais? Olha, existem alguns sinais importantes e eu quero falar sobre eles aqui, que tem a ver com o nosso tema. Na verdade, as pessoas podem até pensar assim, mas o que esse assunto que nós estamos falando de final dos tempos tem a ver com apostasia, né? Então, dá a impressão que estamos desconexos, mas não, tem uma ligação muito
vamos dizer assim, complexa de todos os aspectos do final dos tempos com a apostasia. A apostasia faz parte de tudo isso. E eu vou falar, por exemplo, de alguns sinais principais do fim dos tempos. O primeiro deles está escrito em Atos, capítulo 3, do versículo 21. Diz assim: é necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Esse é o último evento do tempo do fim. E ele tem que acontecer antes da volta de Jesus. Quer dizer, enquanto Jesus está no céu, vai acontecer um evento que muitos pastores e líderes teólogos chamam de o grande avivamento. O último grande avivamento do tempo do fim. A Bíblia não chama de avivamento, a Bíblia chama de restauração de todas as coisas. E por que eu tenho que trazer esse tema? Porque tem a ver com a apostasia, porque a restauração de todas as coisas tem um significado interessante. No grego original, a palavra restauração de todas as coisas, a palavra restauração de todas as coisas ali, tem a sonântica, a palavra apocatástasis. Apocatástasis significa retorno ao estado correto. Reestabelecimento da verdadeira fé. Grave esse significado. Reestabelecimento da verdadeira fé. Perfeito. E também significa conversão, voltar atrás. Ou o sentido literal é colocar novamente no estado original. Nossa. Então, Deus vai fazer algo no final dos tempos. E uma dessas coisas que vai acontecer no final dos tempos é a grande restauração de todas as coisas. Deus vai fazer voltar ao estado original. Agora, o que ele vai voltar no estado original? Uma coisa interessante entender é que a palavra apocatástasis, ela é o oposto, o sentido contrário da palavra apostasia. Interessante. E a palavra apostasia significa afastamento do estado correto, abandono da verdadeira fé. Olha que curioso. Ninguém nunca parou para pensar nisso. Peraí. 2 eventos simultâneos vão acontecer ao mesmo tempo na Terra. Um é a grande restauração, quer dizer, o restabelecimento da verdadeira fé. Voltar ao estado original. Em contrapartida, também vai estar acontecendo outro evento, que a gente vai falar mais sobre isso. Mas o importante nós falarmos aqui que apocatástasis é o oposto da palavra apostasia, que significa afastamento do estado correto, abandono da verdadeira fé, no sentido literal, ficar longe de uma posição, rebelião, afastamento, abandono da verdadeira fé, conforme vários estudos bíblicos. Então, esse é um ponto importante. Então, o que vai acontecer é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo que Deus restaurará todas as coisas. Outra coisa, outro sinal, você me pergunta quais são os sinais. Aí tem outros sinais conhecidos. Outros sinais, como você citou logo no começo aqui, na introdução, são os terremotos. Hoje, você abre a TV, você ouve o Instagram, você vê qualquer meio de comunicação, você está vendo catástrofes. Alguns deles, haverá nação se levantará contra a nação. Em Mateus capítulo 24, versículo 4 a 8, esses são versículos muito conhecidos no meio cristão. Todo pastor já leu ele alguma vez. Todo cristão já ouviu esse versículo alguma vez. Nação se levantará contra a nação. O que nós estamos vendo nas mídias hoje? É nesse momento. Todo momento. Nós fizemos um estudo. Não existe um órgão que mede as guerras que existiram na humanidade. Nunca existiu tantas guerras como nos últimos 70 anos. Nunca na história da humanidade existiu tanta guerra. Tantas mortes. Na próxima oportunidade, você pode trazer esse pequeno estudo? Posso trazer. É interessante a gente prestar atenção nisso, porque assim, vamos lá, vamos falar uma coisa bem simples. Quem nasceu nessa época, então para ele é normal ver tudo isso de guerra. Mas quem nasceu anteriormente consegue entender essa quantidade. Por exemplo, quem nasceu de 81, 80, 79, entende que está tendo uma grande mudança nessa quantidade de guerra em tão pouco tempo. E também os sinais, né? Sim. E se você continuar vendo, você citou das guerras, são muitas guerras que as pessoas nem sabem que estão acontecendo. De nação contra nação. São vários tipos de guerra.
grande parte dessas guerras são religiosas e a menor parte territorial. A maioria delas são guerras religiosas. Principalmente nos países africanos, nos países árabes. Então, todas essas nações constantemente estão em guerra. Constantemente. Existem vários tipos de guerra. Outra coisa, reinos contra reino. Tá. Então, reino contra reino, às vezes não é uma guerra similar como nós conhecemos. Nós podemos chamar de guerra de reino, para mostrar quem é mais poderoso. Eu corto o petróleo daquela nação, são tipos de guerras diferentes, entende? São guerras financeiras. Não necessariamente explosão, nada disso. Não. Mas essa... É um reino contra um reino, é um poder contra outro. É para mostrar quem reina mais que outro. Então, por isso que fala reino contra reino, nação contra nação é povo. É o Brasil contra Paraguai. É o Israel contra a Turquia. E aí vai. São nação. Reinos são reinados, reis. Isso tem a ver com autarquias, poderes e autoridades. Então, são vários tipos que estão se levantando contra Os o controle. sinais, né? Os sinais. E aí entra agora no primeiro que você citou aqui. E terremotos em vários lugares. Meu Deus, não dá nem pra... Então, o número de terremotos de 2003 para cá é absurdo o número de terremotos. Quando eu falo terremotos, são acima de 6,5 na escala Richter. Não é terremotos menores, de 3, 2, são terremotos grandes. Nunca na história da Terra teve tanto terremoto dessa magnitude, entende? Então, nesse estudo sismológico, esse órgão mostra o tanto que ele cresceu de 2003 para cá. Ó, me permita rapidamente, antes de você entrar nesse detalhe, que faz todo sentido. Ó, eu contei aqui, quer dizer, um programinha aqui mostrou para mim, até o momento nós tivemos 10, o menor foi 7,1. Então, assim, tudo que você está falando está batendo, porque os demais é 7,1, 7,2, 7,3, e o maior, se eu não me engano, aqui foi 7,7 na Indonésia, não, foi na Filipinas, né, 7,8. Exato. Os terremotos, verdadeiramente. Então, e a Bíblia fala que isso é o início das dores. Uhum. Que as dores mesmo vão começar na tribulação. Mas lembrando que nós estamos falando aqui, enquanto Jesus ainda está no céu, virá a restauração de todas as coisas. Porém, tem outros sinais. Em Lucas, capítulo 11, versículo 11, 21, capítulo 21, versículo 11, diz assim: haverá grandes terremotos, que é o que você acabou de dizer. Existem terremotos em vários lugares, mas aqui a Bíblia fala dos grandes. Os grandes são os 7 para cima. Então, aqui é os últimos dos últimos sinais. Quais são? Grandes terremotos, fomes em vários lugares. Tem um órgão que mede a fome global e você vê o tanto. Eu não sabia que tinha tanta gente passando fome na Terra. Muita coisa não é divulgada porque nem todos acompanham. Mas existem diversas nações com índice de fome altíssimo em toda a Terra. Fomes em vários lugares e pestes em vários lugares. Então, quer dizer, de 2019, que a pandemia veio, por exemplo, para cá, vários tipos de peste assolaram a Terra. Algumas pestes locais, como surtos de ebola na África e outros lugares, mas principalmente pestes a nível de pandemia, não. Antes, Massa. como foi de um tempo para cá, eu peguei, como eu falei, o estudo, as últimas 12 piores pragas da Terra surgiram de 1948 para cá. Então, quer dizer, desde a fundação do Estado de Israel para cá, nós tivemos diversas pestes terríveis. E pouco comentadas. Algumas mais conhecidas, ficaram famosas, mas nem todas. E também sinais provenientes do céu. Quer dizer, quantos sinais nos céus nós começamos a ter de lá para cá? E tem muitos sinais que vão ter ainda, vão se estender para a tribulação e grande tribulação, que são sinais horrendos. Mas nós tivemos sinais proféticos que ocorreram em colisões de planetas, de estrelas de nêutron, várias outras ações nos céus, sinais que são surpreendentes, que podem afetar o nosso planeta, que estão acontecendo hoje. Mas como alguém poderia falar grandes sinais no céu naquela época? Eu acredito que tem o mesmo assunto quando se fala dos fins dos tempos com a volta de Jesus ao arrebatamento. Né? Então, todos esses sinais eles estão mostrando, cada vez está sendo um pouco mais rígido, cada vez mais firme,
A gente está assistindo cada vez, a gente está comentando também há um tempo atrás, onde já se viu um dia chegar o terremoto no Brasil, já chegou, só que foi assim, espirrou no Brasil. Então, quer dizer, todos esses sinais estão cada vez mais mostrando que os finais dos tempos, em outras palavras, a volta de Jesus. Mas eu quero fazer uma pergunta, para a gente ser um pouco mais assertivo. Qual seria o sinal que poderia verdadeiramente mostrar? Puxa, agora não tem como você fingir que não está entendendo. Ou seja, para quem... Eu acredito que o Brasil ele é um país evangélico. Tudo bem, cada um com as suas questões. Mas todos já sabem que tudo isso que acontece já aponta no seu espírito, na sua alma ali. Pô, chegou o fim dos tempos. Mas eu quero saber assim, para a gente ser preciso, qual seria um sinal que mostrasse realmente os sinais dos tempos e o arrebatamento? Né? Olha, a sua pergunta é a principal. Essa pergunta é: qual o sinal? O próprio Jesus deu um alerta. Agora, entenda bem, eu estou falando de Jesus dar um alerta. Não é um discípulo, não é um profeta, é o próprio Senhor Jesus. Quando chega ao ponto de sair da boca de Jesus Cristo um alerta, é porque é algo muito grave, algo muito sério, de uma proporção muito mais perigosa. Ao ponto do nosso próprio Criador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar em um sinal de alerta, ele citar um alerta e ele nos dá um alerta, é porque isso é muito perigoso, mas muito perigoso. E tem a ver com o tema que nós estamos falando aqui. Em Mateus, capítulo 24, no versículo 3 e 5, a gente entra nesse tema. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos de Jesus chegaram em Jesus: Senhor, disseram, quando acontecerão essas coisas? Jesus já tinha falado que ia acontecer todas essas coisas que nós citamos aqui. Então os discípulos pensaram ali, fica imaginando a conjectura entre eles: poxa, terremotos em vários lugares, tudo isso vai acontecer, quantas coisas vão acontecer, eu também, ele vai ser crucificado, muita informação para assimilar. Aí de repente um discípulo vai para Jesus e fala: Senhor, quando acontecerão essas coisas e qual será? Ele fez a tua pergunta. Olha a pergunta ali, ó. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Ele não perguntou quais os sinais. Todos esses sinais nós sabemos. Mas eles perguntaram assim: qual o sinal? Senhor Jesus, qual o sinal? A resposta de Jesus é que foi temerosa. Ele poderia muito bem chegar para nós e falar assim: o sinal vai ser tal. Ele simplesmente poderia responder: olha, o sinal principal vai ser tal. É isso. Mas ele enfatizou, olha o que ele disse. No versículo 4 diz: Jesus respondeu: cuidado. Advertência. Isso Chamou aqui, atenção ali, chamou atenção. Isso aqui é um banner vermelho gigantesco, isso alerta geral. Cuidado. Uhum. Todo cristão deveria olhar para esse versículo e falar: peraí, tem algo aqui que é muito sério. Cuidado. E o que ele disse que vai ser o maior sinal de todos os tempos? O sinal principal da volta dele? Ele disse: pois muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Entenda bem. Vamos destrinchar esse assunto aqui. Para quem Jesus falou isso? Para os discípulos. Ele falou para quem conhecia ele. Então vamos pensar. Ele falou para Pedro, Lucas, Marcos, João, os discípulos que andavam com ele. Ele quis dizer o seguinte: cuidado, muitos vão vir em meu nome e enganarão a muitos. Vir em meu nome significa assim: é um tipo de engano. É um tipo de engano que vai vir em nome de Jesus, que, se possível, vai enganar até os discípulos de Jesus. Nossa. Então vai vir um engano, quer dizer, o último grande sinal. Depois desse engano, desse evento principal,
simplesmente Jesus volta, porque não tem mais o que acontecer na terra. Então Jesus enfatiza, só que ele enfatiza cuidado, cuidado, Interessante. cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Então muitos vão dizer assim, não, aqui está a verdade, aqui está o caminho da verdade. Pode vir até mim aqui. E vão enganar E muitos. enganarão muitos. Entenda bem. Aqui que é importante, por favor, isso aqui é um assunto tão sério, mas é tão sério. No começo aqui do podcast você comentou, esse é um assunto que todo cristão deveria ouvir nesse tempo. Esse é um assunto tão grave. Porque quando ele fala que enganarão a muitos, não é como esses charlatões que nós conhecemos que se passam por Jesus Cristo. Henri Cristo, Jesus Cristo Hombre da Colômbia, que acho que já morreu, um Jesus lá da Rússia. Não é um engano folclórico ali. Não é um engano folclórico, não é um charlatão, todo mundo sabe que é um falso Cristo. Não. Esse vai enganar. E quando ele fala muitos, são milhares e milhares e milhares de pessoas. Apertou. Quando Jesus fala cuidado, é porque esse engano que vai vir em nome de Jesus vai enganar milhares de pessoas. E enganarão. Ele está dizendo que vão cair no engano e eles serão enganados. A Bíblia já confirmou, já profetizou que vai acontecer. Vai ter esse engano e esse engano vai enganar milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas. Então pensa comigo. É um alerta muito grave, muito mais grave do que as pessoas pensam. Algo que vem em nome de Jesus que vai enganar milhares de pessoas. E vai dizer, eu sou Cristo. Quer dizer, eu sou o caminho que vai levar à salvação. As pessoas vão crer que aquele caminho que vai estar sendo apresentado em nome de Jesus é o caminho que vai levar à salvação e milhares serão enganados e não vão ter a salvação. Continuando aqui, que em cima desse tema que é o motivo principal de nós estarmos aqui, existe uma segunda fase. O apóstolo Paulo na Bíblia tentou de todas as formas preparar a igreja para esse engano. Só que ele deu características muito impressionantes. Quais são delas? Vamos aqui. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo disse o seguinte: não deixe que ninguém os engane. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo também alertou esse engano. E agora ele deu um nome para esse engano. Porque até então Exatamente. Jesus então deixou claro ali, cuidado, virá um engano. Aí vem o apóstolo Paulo, agora ele dá um nome para esse engano. E é interessante que é exatamente este é o ponto. Ele está dando um nome para este engano, a apostasia. Apostasia. Detalhe, vamos voltar ao começo aqui da nossa conversa? Claro. Nós falamos que no início vai ter um grande avivamento. E o avivamento é uma apocatástasis, que é uma restauração, que é o oposto do engano, que é a apostasia. Então, se a restauração é uma verdade que vai voltar ao estado original, então tem uma mentira que tira da verdadeira fé. Então, o que esse engano que o apóstolo Paulo aqui está dando nome, ele está dando agora links para linkar uma coisa na outra, para a gente entender que a apostasia é algo que vai acontecer, que é o oposto do grande avivamento. Ele está começando agora a destrinchar o que é esse engano. Ele deu nome por engano. Jesus só falou uma coisa e nós não linkamos, isso que é importante linkar. Essa apostasia, esse engano, vem em nome de Jesus. Então, o último grande engano do tempo do fim. Porque aqui está falando, então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo. Quer dizer, isso já é da tribulação, grande tribulação. Só que a apostasia, ela vem antes. Se você leu, tá vendo? Então, a apostasia tem um nome. E o mais importante,
Ele falou que ninguém os engane de modo algum. Significa que é um engano que vem em nome de Jesus. Nos últimos tempos, de muitos modos, de muitas formas. E as pessoas vão cair nesse engano. Só para deixar pior a situação. Pior. Então, também, é um engano, essa grande apostasia do tempo do fim, que vem em nome de Jesus, ela vem de muitos modos. Então, o apóstolo Paulo aqui tenta avisar a igreja de Tessalônica que esse engano ia vir de muitas formas, de muitos modos. E ele repete as palavras de Jesus, que ninguém os engane. Pois este engano vem de muitos modos, que ninguém os engane de modo algum, de nenhuma forma. Que forma? Através de muitas formas. A gente pode falar, a gente vai falar disso depois, mas é importante a pessoa entender já aqui nesse começo que essa apostasia, primeiro, é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Jesus falou, cuidado. Amado, eu sempre falo, para Jesus falar cuidado para os discípulos que conheciam muito bem Jesus, é um engano que vem em nome de Jesus, que um discípulo de Jesus que conhece Jesus vai achar que é de Jesus. Nossa, tem que ser realmente... Que tipo de engano é esse que vem em nome de Jesus? Quais que os modos? olha? Quais seriam esses modos deste engano, né? Eu acho que eu iria antecipar muito se eu chegar direto no quais são esses modos, porque eu teria que entrar em destrinchar a apostasia já na raiz, mostrando claramente. Mas é importante... Não, caminha conforme você entende que fica mais claro pra gente. Sim. Porque na minha concepção hoje... Vamos lá, posso dar um exemplo real? Sim. Como que algo vem em nome de Jesus? Essa é a pergunta correta. Nossa. Como algo poderia vir em nome de Jesus? Qual é a maior forma de ensinar um grande engano? E todos que seguem Jesus acreditem. Como? Essa pergunta você tem que ficar... Peraí, se esse engano vem em nome de Jesus, como que ele chegaria em mim para me enganar e eu caísse nesse engano? Como que ele iria se apresentar para mim? Eu posso te mostrar agora. Eu pego uma Bíblia, coloco num púlpito e abro e falo, a paz do Senhor, irmãos, eu venho em nome de Jesus. É o estabelecimento de muitas igrejas. Seria uma forma. Também. De muitos modos. Porque, muitos vamos lá. modos. Porque, assim, já que Jesus está deixando bem claro, muito obrigado por ter compartilhado. Faz essa colocação, por favor, para quem está em casa possa entender qual que seria uma outra opção. Eu vejo assim. Eu lembro que eu tenho 40 anos. Eu lembro que na minha juventude, né, o povo cristão, os crentes, né, como era falado, era quase que um povo segregado, né, isolado. Hoje é praticamente uma moda ser crente. É aberto, né? Hoje tem milhares e milhares de igrejas, né? Hoje todo mundo é crente, né? Então, dentro desse princípio, seria esse um dos modos. É um modo, porque qual o modo que vem em nome de Jesus hoje? Pregações, ministrações, pastores. Vem através de quem? Quais são os agentes do engano? Pastores, líderes, profetas, apóstolos, padres, o que for. Alguém tem que trazer o modo. Porque Jesus falou, muitos quem? São pessoas. São pessoas que vão vir em nome de Jesus. E arcebispo João Rafael, bispo João Rafael e supervisor Neto, e os amados que nos assistem, então esse engano viria, sim, por alguém representando, né, o nome de Jesus, e vamos assim colocar, também pode ser uma pessoa ou alguém que é um grande nome, porque tem mais influência em alguém que tem um grande nome, um grande histórico, ou algo do tipo que representa algo, né? Que representa uma instituição. Que representa uma instituição, vamos assim colocar. Como eu falei, um pastor, um padre, um bispo, um profeta, um apóstolo. E se a gente colocar um influencer?
Quem seja. digital. A Bíblia fala muitos. Esses muitos, Deus não falou só os líderes. Sim. Ele falou muitos. Vão ter pessoas comuns repassando o engano. Pessoas simples que vão replicar o engano. Pessoas que vão acreditar e vão multiplicar. Entenda, quando a Bíblia fala que enganarão a muitos, não tem jeito, vai enganar muitos. Não tem como alguém falar que, imagina, não vai enganar tanta gente assim, vai milhares. Se possível, 90%. Vai enganar muitos, muitos, muitos. Jesus deixou muito claro. Porque mais para frente, tudo que nós vamos falar aqui, nós temos que ir para dentro da palavra de Deus. Nós temos que provar biblicamente que realmente serão muito poucos aqueles que não cairão no engano. Pouquíssimos. É até difícil falar isso porque eu confesso, eu fui uma das pessoas que fui enganado pela apostasia durante muito tempo. E esse foi um dos temas que mais me despertou para a verdade. Porque assim, falando assim da nossa igreja, a igreja que nós frequentávamos, que nós éramos pastores também, isso mostra, quando falo isso eu fico até envergonhado, porque muitos irmãos, muitos pastores nem sabem que estão aplicando a palavra de Deus de uma forma errada, estão vivendo um evangelho de uma forma errada e não sabem. E este é a sensação de você caiu no golpe. Sabe aquela sensação que você caiu no golpe? Você comprou alguma coisa e não chegou até hoje? Quando Despertou uma caixa com uma pedra dentro. Meu Deus. É mais um... É assim, essa sensação de você ser enganado é a pior de todas. E eu reconheço a forma que a apostasia nos enganou. Mas eu vou colocar a minha vida. Me enganou por muito tempo. Que eu achava que muitas coisas eram daquele jeito até descobrir. E aí quando cai as escamas, quando cai, você fala, não é possível. Né? Assim, eu até queria começar aqui falar desses pontos, mas assim, o que de fato é apostasia? Vamos abrir. Bem, vamos lá, o que é apostasia? Mas antes de falar de apostasia, eu quero comentar e dizer quando ela vem. Quando de fato ela vem, ela vai explodir. Se você olhar para a Bíblia, o apóstolo Paulo deixou claro que antes daquele dia, então quer dizer, qual dia? É a volta de Jesus. Antes da volta de Jesus. E antes que seja revelado o anticristo. Então, quer dizer, é antes da tribulação e grande tribulação. Então, esse último grande engano que vem em nome de Jesus, isso é muito importante ressaltar aqui. De muitos modos, vem antes daquele dia. Antes. Daquele evento que a gente está esperando. Exato. Todo cristão está esperando. O arrebatamento. É que vamos lá. Ela vem antes daquele dia. Quando é isso? Antes daquele dia. Aquele dia a Bíblia trata, conforme Jeremias, que é o tempo da angústia para Jacó. Quer dizer, que é o período, é um tempo, não é um dia. Não era antes da volta do dia que Jesus voltou, não. É antes daquele dia. Aquele dia na Bíblia é tratado como o tempo de... que grande é aquele dia. É um dia grande. E não há outro semelhante, quer dizer, não existiu na Terra um tempo, um período pior do que esse dia. Que esse dia é um tempo de angústia para Jacó. São dias, significa que são 7 anos. Então é um tempo grande de maior angústia que já passou na Terra. Tem perguntas, né? Não, só complementando, então vamos assim esclarecer. Esse engano viria antes da volta de Jesus, porque tem que se cumprir a profecia que ele disse que muitos seriam enganados. Antes dele. Então muitos vão ser enganados e tem que se cumprir essa profecia que o próprio Jesus falou. E como o amado nos deixou claro, o bispo João Rafael, qual seria assim o modo verdadeiramente que a gente pode enxergar, olhando como está a situação hoje no mundo todo, que verdadeiramente está se cumprindo essa profecia? Como que o amado pode nos trazer? Olha, para nós falarmos sobre isso, eu tenho que primeiro demonstrar o que é apostasia. Ok? Ok. A tua pergunta é muito importante porque
é muito difícil eu definir em poucas palavras o que de fato é apostasia, mas ela tem alguns significados e a gente vai trabalhar dentro desses significados. O importante é que você entender que a apostasia é um engano que vem em nome de Jesus. A palavra apostasia tem um significado bíblico no dicionário que nós conhecemos. O primeiro deles é rebelar-se, decair ou abandono da fé no dicionário normal. Mas no dicionário bíblico está muito mais enfatizado, que é do grego original, que é a decair ou abandono da verdadeira fé. Olha que interessante. Se esse engano que vem em nome de Jesus faz a pessoa decair da verdadeira fé, então significa Pronto. que esse engano que vem em nome de Jesus faz a pessoa acreditar na falsa fé. Porque se tem a verdadeira, tem a falsa. Ok? Sim, sim. Então, esse engano que vem em nome de Jesus, olha só como está começando a clarificar. Esse engano vem em nome de Jesus e vai enganar muitos e milhares de pessoas. E elas vão cair da verdadeira, porque elas vão acreditar numa outra, numa falsa. Também significa outras coisas. Apostasia também significa rebelar-se contra Deus. Em muitos aspectos, a palavra no hebraico, no grego, no hebraico, não no grego, o grego foi no Novo Testamento, mas no hebraico a palavra rebelião foi usada no Êxodo. Quando houve rebelião de Corá e tudo mais, é a mesma palavra. Então, interessante que o tipo de rebelião é que a apostasia, eles decaíram da verdade que eles conheciam para seguir um outro ensino. Adoraram outros deuses. Então, olha só que terrível. Também significa rebelar-se contra a autoridade divina. Se levantaram contra Moisés. E foi algo terrível. O resultado, Deus ali engoliu muitos. A terra abriu e muitos foram engolidos. E também significa rebelião contra a palavra de Deus. Olha só. Agora, vamos parar para pensar aqui, dentro da pergunta que o nosso amado fez. Como que é essa apostasia? Vamos destrinchar um pouco mais. É um engano muito perigoso que foi enviado para enganar a igreja, não quem está no mundo. Porque Jesus falou para os seus. É um engano que vem em nome de Jesus, de muitos modos, que vai fazer a pessoa decair da verdadeira fé. A verdadeira Essa é a sua missão. fé. Se você pegar a verdadeira fé na Bíblia, a verdadeira fé ela tem duas colunas principais. E a gente vai entrar isso lá na frente, tá? Mas é importante, ela tem duas colunas principais. Vai fazer a pessoa decair. A verdadeira fé ela está ligada em uma outra coisa na Bíblia, tem uma conexão muito preciosa chamada a verdade que pode salvar. A verdade que pode salvar a verdadeira fé são duas colunas, uma chamada arrependimento e a outra chamada santidade. Sem essas duas colunas é impossível alguém ser salvo, impossível. Impossível alguém ser salvo. Se a pessoa não se arrependeu dos pecados e não tem uma vida de santidade, nunca vai ver o Senhor. Não adianta. São irrevogáveis, são leis inegociáveis para Deus. Então, é esse engano que vem em nome de Jesus, que é uma apostasia que vem de muitos modos, ele também faz a pessoa decair da verdadeira fé. Ela decai do arrependimento e da santidade. Ela é tirada dessas duas colunas. E ela vai para um outro estilo de vida. Uma outra fé. Muito sutil. É uma coisa muito sutil. A pessoa não percebe que engana. Porque Jesus falou que vai enganar. Porque vai vir em nome de Jesus. Então vai vir um ensino, uma pregação, um evangelho que realmente vai poder enganar milhares de pessoas. E vai fazer as pessoas o quê? Rebelar-se contra Deus. Mas como que a pessoa vai se rebelar contra Deus? Porque é um engano. Uma pessoa que é enganada, ela não percebe. Você falou que tomou um golpe, né? Na hora que você vai... Porque quando você toma um golpe, é porque você ouviu uma palavra que ofereceu um benefício. Mas o benefício não veio. Isso é um golpe. Da mesma forma. Então vai vir um engano em nome de Jesus que vai oferecer um benefício. Mas não vai vir. Porque é um engano. As pessoas vão acreditar fielmente como se fosse verdade. E elas vão se rebelar contra Deus sem saber que estão se rebelando.
Elas vão cair da verdadeira fé sem saber que caíram. Elas vão se levantar contra a palavra de Deus sem saber que estão fazendo isso, porque é um engano. A pessoa que está sendo enganada, ela não percebe. Não vai saber. Ela não sabe. Se não vem alguém e chacoalha ela e abre para ela os olhos dela e explica para ela, ela não vai entender que ela está sendo enganada. É um engano. O maior sinal do fim dos tempos, isso é grave que nós estamos falando aqui. Você perguntou qual o sinal principal da volta de Jesus, que depois desse sinal ele vinha. Seria a apostasia. A apostasia é um engano que vem em nome de Jesus. E tem vários significados. Como eu li primeiro, decair o abandono da fé. Decair o abandono da verdadeira fé. Lembra, lá no começo que eu citei para todos aqui, que em Atos 3, 20, nós vimos ali que Jesus permaneceria no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. E essa restauração de todas as coisas, no grego original, é apocatástasis. Então, entenda bem, vai acontecer duas coisas paralelas. Deus não ia entregar simplesmente, permitir que o engano viesse e levasse todo mundo. Não, ele também manda uma solução. Da mesma forma que Deus é Deus de amor, ele também é Deus severo. Bispo João Rafael, dentro dessa questão que o Amado está falando, isso a gente pode entender também, porque foi Jesus que profetizou isso. Né? O Amado deixou bem claro. Né? E a gente vê em toda a Bíblia, em todo o cenário da Bíblia, que o Senhor sempre prova o seu povo. Então, por Jesus ter profetizado e ter permitido essa apostasia antes da vinda dele, a gente pode entender isso, como o Amado falou, a pessoa que está sendo enganada, que está na apostasia, ela não sabe aquilo. Né? Isso não é justificativa, obviamente. Então a gente pode entender que a apostasia em si é uma prova, o Senhor está provando os seus. Olha, não necessariamente, tá? Eu não falo, Deus não prova, não é que Jesus ou Deus está provando a pessoa. Todos nós seremos tentados pela apostasia. Entende? Eu gosto de colocar dessa forma, porque não foi Deus que está nos provando, mas nós seremos tentados e teremos que fazer escolha diferente da escolha de Adão. Porque todo ser humano tem que ser provado no sentido, tem que ser testado para ver que escolha ele vai fazer. Se eu escolho o evangelho eterno ou se eu escolho a apostasia. Interessante. Todos nós teremos que fazer essa escolha. E por isso que tem que tomar muito cuidado. Porque de repente aquilo que está sendo nos oferecido não é o evangelho eterno, mas sim a apostasia. E esse é um problema. Pode falar? E arcebispo João Rafael, entrando um pouco mais nisso que o Amado está nos trazendo, a respeito de que algo pode ser oferecido para nós. Na palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, do verso 1, diz claramente algo aqui sobre a fé, que diz assim: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Então vamos assim dizer, nós não vemos o reino de Deus. Nós não vemos a eternidade. Teria algo para nos trazer sobre isso? Sim, você antecipou a próxima parte, né? Mas vamos lá, é importantíssimo o que ele falou. Nós estamos falando de apostasia. Apostasia é o decair da verdadeira fé. Então entenda bem. Se a apostasia é o decair da verdadeira fé, existe a verdadeira e tem a falsa. Mas entenda bem. Se o apostasia é o decair, sair, ser tirado da verdadeira fé, a verdadeira fé na Bíblia tem uma classificação, uma característica muito específica. O que ela diz? A verdadeira fé é a convicção das coisas que não se vê. É a certeza das coisas que se esperam. Então, leia o versículo do início ao fim, por favor. Bem no início do versículo tem uma chave muito importante. Certo. Pode ler, por favor, do início ao fim. Diz assim: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Hebreus, capítulo 11, do verso 1. Lê na versão Almeida Corrigida. AC.
R.A. É, RA. Pode ser RA também. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não se vê. Olha só. Vai vir um engano. Em nome de Jesus. De muitos modos. Que vai eliminar a verdadeira fé. A verdadeira fé é baseada em quê? Na esperança. Na esperança do quê? Das coisas eternas. Da eternidade. Do milênio. Das coisas que vão acontecer na eternidade. E das coisas que não se vê, as coisas espirituais. Tudo que você vê aqui na Terra é corruptível. Se qualquer ministração, pregação, ensino que vier, que depende daquilo que você vê aqui, e não fala da eternidade, não te prepara para a eternidade, é apostasia. Olha só, então, em outras palavras, a apostasia já começa a tomar forma. É um evangelho que prega as coisas terrenas. Terrenas da terra. E vai enganar milhares, porque vem em nome de Jesus. Meu Deus. E esse engano, ele vai ser tão aceito, tão bem aceito, porque ele vai eliminar, esconder a verdadeira fé. Vai ter um outro tipo de fé. É uma fé oposta da verdadeira. Se a verdadeira é as coisas que se esperam no futuro, na eternidade, essa fé vai ser uma fé do aqui e agora, nessa terra. Não é mais das coisas que não se vê, vai ser das coisas que você vê. Então agora você vai conquistar aquilo que você vê. Pronto. Tudo que está nessa terra, os bens, a riqueza, tudo que você vê com os olhos. Meu Deus. Então a apostasia é um engano terrível que virá no final dos tempos, de muitos modos, que vai fazer o homem cair da verdadeira fé. Qual a verdadeira fé? A verdadeira fé não tem nada a ver com essa terra aqui. É das coisas eternas, as coisas que não se vê. É das coisas que se esperam, as coisas eternas, a eternidade com Cristo. Não tem nada a ver com esse tempo de escolha da terra. Mas vai vir um outro engano, vai vir um outro evangelho, em nome de Jesus, que vai ensinar coisas em nome de Jesus, que é sobre essa terra aqui. Viver aqui nessa terra, vai ser aqui que vai acontecer tudo. Você vai ver com seus olhos. E ele sempre vai usar o quê? A Bíblia para enganar, porque vem em nome de Jesus. Ele vai estar vendo as estrelas do céu, as estrelas do mar. Da mesma forma você vai conquistar, você vai ter, você não sei o quê, e você tudo. Então entenda bem. Esse engano terrível que virá em nome de Jesus. A gente já está começando a dar as características principais. Tem as outras que no próximo episódio você vai ver detalhes. Mas é importante entender isso agora. Que a apostasia faz com que o homem decaia da verdadeira fé. E a verdadeira fé não está ligado a este tempo presente, não está ligado com nada que você vê com os olhos. Tudo que você vê com os olhos é corruptível, vai se desfazer. Tudo, esse estúdio, isso aqui vai ser tudo desfeito. Essa terra toda vai ser desfeita. Isso aqui perto da eternidade é uma fagulha do nada. Então vamos lá. Se a apostasia é fazer a pessoa cair, decair, abandonar a verdadeira fé, pelo que nós estamos vendo aqui no tempo atual, aparentemente a fé está aumentando. Ótima pergunta. Porque eu fiz um estudo há um tempo atrás que em 2019, 17 igrejas abriam por dia no Brasil. Então, se a gente olhar num contexto, a fé está aumentando. Porque tá, por essa matemática, 17 por dia. Estádios, lugares lotados. Vamos ler aqui a continuação para a gente ver? Ó, rebelar-se contra Deus, nós já lemos. Aqui, escolher a mentira em vez da verdade. A apostasia também significa escolher a mentira em vez da verdade. Odiar a Deus e amar o diabo. Agora eu quero ler o principal. Em Lucas, que nós lemos agora há pouco tempo, deixa eu até ler aqui. Opa. Vamos depois. Né? Isso. Não, eu acho que eu pulei muito. Mas em Lucas 18... Opa. Acho que o versículo sumiu. Depois. Aqui. Em Lucas 18:8, que já é o tema do nosso próximo episódio, inclusive, eu vou até voltar aqui. O que é a verdadeira fé? Nosso amado
Arthur antecipou o tema da... Era para entrar agora aquele versículo. Mas é importante ressaltar o seguinte. O que é a verdadeira fé nos ajuda a identificar a apostasia. Nos ajuda a identificar. Você falou algo agora muito importante, tá? Se a apostasia é algo falso, é um engano que vem em nome de Jesus e vai enganar milhares de pessoas e ele vai decair da verdadeira fé. E você falou um contraste muito grande, que esse contraste é muito nítido. A gente olha na TV, na mídia, artistas se tornando cristãos, igrejas sendo abertas em todo lugar. O evangelho sendo pregado em filmes, em Copas do Mundo, em vários eventos significativos. Você vê lá alguém falando de Jesus, tentando pelo menos. Mas não está batendo. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, em Lucas 18, 8. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Meu Deus. Peraí, isso aqui não é uma pergunta. Ele está afirmando. O próprio Jesus. Não, entenda bem, ele está afirmando, a palavra de Deus está afirmando claramente. Peraí, porventura encontrará fé na terra? Ele está dizendo que não vai ter fé na terra. Então, assim, tudo que a gente está vendo aí o que nós está temos que equilibrar? contrastando errado, né? Mas por que está contrastando errado? Será que, agora a pergunta correta que a gente vai falar no próximo episódio aqui do podcast, a pergunta correta é, se não vai ter fé verdadeira na Terra, por que a gente vê um crescimento gigantesco de igrejas? Por que está aumentando? O que está aumentando? Então a pergunta certa é, então será que todas essas milhares de igrejas surgindo são de outro tipo de fé? É para se pensar. É para se pensar. Porque a Bíblia fala que a apostasia, o engano que vem em nome de Jesus, que vai crescer e vai enganar milhares, vai ser a grande maioria. A maioria, não é a minoria, a maioria vai estar na mentira. A maioria, a grande maioria, que enganarão a muitos em nome de Jesus. E Jesus fala que a verdadeira não vai ter verdadeira. A verdadeira não vai ter. Porventura encontrará fé na terra? Não vai ter. As pessoas que esperam a eternidade, as coisas vindouras, daquilo que não se vê, não vai ter mais. Vai ter um outro tipo de fé. E essa fé é uma fé materialista, terrena. Que já mostra aqui claramente e se você que observar, a apostasia é o evangelho da terra. 99% dessas grandes igrejas estão atuando dessa forma. Agora que vai aquecer. Agora que vai aquecer. Mas nós não vamos poder avançar. Bispo João, e dentro disso que o Omar está falando aqui agora, como que a gente pode fazer o link, como que o senhor pode nos passar um link, fazer um link disso tudo com Mateus 4, quando Jesus é tentado no deserto? Olha, ali foi a prova principal dele, né? Porque ali Satanás ofereceu o falso, tudo que ele podia oferecer, ele ofereceu. Ofereceu tudo que, olha só que Satanás está vendo, quer dizer, olhe. Veja. Então, a tentação de Jesus no deserto é Satanás tentando trazer o evangelho dele. Quer entender como Satanás engana a igreja hoje? Observe as palavras de Satanás todas as vezes que aparecem na Bíblia. Toma posse daquilo que você pode ver. Exato. Meu Deus. Então, o que ele tentou fazer de Jesus? Ele tentou desconectar Jesus da verdadeira fé. Toda a tentativa de Satanás foi para desconectar Jesus da verdadeira fé. E tudo para desconectar da eternidade, desconectar do que ele não via. Jesus já contemplava o que é espiritual, não que estava ali na frente dele. E Satanás mostrou o que? Os reinos, os montes, tudo, olhou tudo, tá vendo tudo aqui. Transforma essa pedra em pão. Essa é uma pergunta boa aqui. Coisas da terra, sempre trazendo as coisas da terra. Temos uma pergunta, vamos aproveitar perguntas. Então. Três perguntas, por favor. Aqui temos a primeira pergunta do amado Israel. Eu vou tentar traduzir um pouco, ele é espanhol, ele é boliviano, ele fala espanhol e ele está aprendendo um pouco, né, da nossa língua de português. E ele disse assim,
Um desses sinais poderia ser o aumento da mistura na igreja com o mundo e a errada interpretação da verdadeira palavra do Senhor, mandando a igreja ao inferno? Com certeza absoluta. Não é nenhuma pergunta, ele fez uma afirmação correta. Sim. Né? Se pode, sim, de fato, isso já está acontecendo. Mas eu gostaria até de deixar essa pergunta dele para a gente responder no próximo episódio, porque nós vamos destrinchar essa mistura. Nós vamos destrinchar esses sinais, esses modos de como isso de fato vai acontecer. Porque Poderoso. quando eu falar essa pergunta aqui, o que é a verdadeira fé? Quando nós olharmos para a verdade da Bíblia, ela fala uma coisa. E o que os pastores estão pregando é outra. Então, nós falamos aqui algo muito importante, que através da pergunta do Bispo Paulo, que a forma que Satanás tentou, toda vez que Satanás tentou ludibriar, enganar os servos dele na Bíblia, se você pegar as falas de Satanás e observar o que os pastores estão pregando hoje, você vai ficar impressionado. Você faça isso, faça esse pequeno exercício você mesmo. Observe o que os pastores estão pregando. E observe a fase de cada fala de Satanás na Bíblia. E você vai ficar chocado com o que você vai ver. Inclusive, no próximo episódio, nós vamos destrinchar isso. Meu Deus. Temos mais uma pergunta aqui do pastor José. Ele já também está indo lá para frente, né, a respeito do assunto da apostasia, pelo que sabemos, mas ele fez assim a pergunta. A apostasia tem a sua origem em Lúcifer? Aí ele citou o versículo. Isaías 14, do verso 12 ao 14. Sim, de fato. A apostasia surgiu, o engano surgiu no coração de Lúcifer no céu, na presença de Deus. Inclusive, nós vamos falar sobre isso, como que essa apostasia, esse engano, nasceu de fato, a origem dele. Entenda bem, a apostasia sempre surge na presença de Deus. Então, ela não veio para atacar quem está fora da palavra de Deus. É quem está dentro. A apostasia surgiu no céu, na presença do professor Neto. A apostasia ela surgiu na presença do próprio Deus, na presença de Deus, diante do trono, no coração de Lúcifer, nas alturas. Então, a apostasia, antigamente, o que eu pensava? Nós que viemos de uma igreja apostatada, qual que era a minha visão da palavra apostasia? Aqueles que decaíram na fé, aqueles que estão no mundo, que era pertencer à igreja e estão no mundão lá fora. Entendi. Eu também pensava desse jeito. Isso não é uma apostasia. A apostasia é fazer com que as pessoas estejam enganadas dentro. Aqui Meu dentro, Deus, não isso. fora. Uhum. Lá fora, os que não estão na presença de Deus. A apostasia, ela tenta enganar quem está dentro. Para a pessoa que está dentro cair no engano e continuar no engano achando que está salva, achando que está no caminho correto, achando que está na verdadeira fé. E aí é que mora o problema. Por isso que é importantíssimo nós entendermos a gravidade do que é a palavra apostasia e voltando ao início da nossa conversa aqui no podcast, a palavra do próprio Senhor Jesus. Cuidado. Nós vamos ter 3 fases aqui, 3 módulos. Então, estamos aqui encerrando, mas eu estou vendo aqui, nós temos mais uma pergunta. Quantas perguntas já temos? 2 perguntas, por favor. Vamos, então, ouvir essas 2 perguntas e depois nós queremos ouvir suas considerações para o próximo bloco, que vai fazer mais sentido ainda. Por favor. Total sentido. Temos aqui a pergunta do nosso amado Raul. Ele disse assim: se a apostasia mais perigosa não parece apostasia, como distinguir quem segue a palavra de quem, sem perceber, colocou sua própria interpretação acima da vontade de Deus? Não, exatamente. Olha, a colocação dele foi tão perfeita que como nós não entramos aqui profundamente, como distinguir? Essa pergunta que ele fez, eu tenho que parabenizá-lo, foi a melhor pergunta. Não discriminando as demais, mas por quê? A mais importante de tudo aqui é nós distinguirmos, temos discernimento do que é o verdadeiro e do que é o falso. Inclusive, esse é o tema do próximo episódio. Detalhe, você não pode interpretar. Você tem que ver o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, muitos interpretam, mas tem coisas que são literais. É que nem nós estamos falando da fé e eu tentar explicar que a fé é outra coisa. Não, a fé é o que está escrito na Bíblia que é a fé. Uhum. Então nós temos que ser literais em muitos pontos
Mas a sua pergunta foi muito importante, porque discernir o certo e o errado é a nossa principal preocupação. Porque entender que está sendo engano, você tem que ser alertado por alguém. Jesus alertou os discípulos, falando, cuidado para que ninguém vos engane. E ele começou a dar características. O apóstolo Paulo deu várias características. No próximo bloco vocês vão ver as características que o apóstolo Paulo deu para a igreja de Galácia, para a igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto. Na igreja de Corinto, o que ele dá de descrição nos ajuda a discernir qual é o verdadeiro e qual é o falso. Então a sua pergunta está de parabéns, porque essa é a nossa principal função, olhar para a palavra de Deus e observar o que estão pregando nos púlpitos e falar, peraí, a palavra de Deus está dizendo que é para essa direção aqui. E esse pastor está falando que é isso aqui. Ele está errado. Então nós sempre vamos olhar para dentro do centro exclusivo da palavra de Deus para tomarmos a melhor decisão. Então tudo que nós vamos falar aqui vai ser baseado nas escrituras, não em interpretação. E vocês vão ver no próximo episódio que a gente vai destrinchar aqui, abrir, comentar, trazer exemplos reais, vividos. Amados, vocês estão ouvindo alguém que foi enganado. Eu fui enganado. Durante toda a história da minha vida. E quando me trouxeram a revelação do que era de fato apostasia, e aí que vem, você não sabe o que é verdadeiro, o falso, até você ver o verdadeiro. Quando você ouvir o verdadeiro, você vai olhar para o falso, meu Deus, como eu não percebia isso? Aí o sentimento que você falou no começo, pô, mas é um sentimento tão ruim de saber que estava errado a vida toda. É um golpe. É um golpe. Você sente que caiu no golpe. Eu caí num golpe. Eu vou dar o meu testemunho pessoal rapidamente. Quando eu ouvi a revelação plena sobre a apostasia pela primeira vez, eu fiquei 4 meses chorando em prantos. Eu não conseguia mais olhar para mim mesmo. Eu descobri que tudo que eu ensinei era mentira, que tudo que eu fazia com meus discípulos, com a minha igreja, eu estava conduzindo todos para o inferno. Não é fácil um pastor reconhecer isso. Não é fácil. E eu chamei toda a minha igreja e pedi perdão às minhas ovelhas. Eu falei, eu tenho que pedir perdão a vocês, porque eu estava conduzindo todos para o inferno e eu também estava indo. Não é fácil você reconhecer. Então, eu tive a extrema graça e a misericórdia do próprio Deus de permitir que o meu coração desse ouvidos, o meu espírito abrisse os meus ouvidos espirituais e me desse compreensão dessa verdade temível. Temível. E não perca o próximo episódio que eu vou entrar, amado, que fez... Qual é o nome do amado que fez essa pergunta? Raul. O amado Raul. A sua pergunta é muito importante porque discernir o que é o errado, o que é o certo, é a nossa maior preocupação hoje aqui. E hoje, porque você está falando com pessoas que foram enganadas. Todos nós já passamos por engano. Então, a pessoa que toma um golpe, ela não cai no outro. Porque ela já está esperta, ela já entende como ela passou pelo golpe, ela não cai mais. Então, você está falando com uma pessoa que foi enganada de muitas formas. De muitos modos que você não tem ideia. Então, eu me arrependo. Todos os dias eu me arrependo. Pelo tempo que eu perdi na falsa fé. E eu espero que a nossa pequena experiência aqui possa ajudá-los a gerar um pouco mais de discernimento. Pois agora nós estamos dando primeiro as características do falso, porque depois nós vamos falar do verdadeiro. E como é gritante a diferença. E o teu espírito, que veio do próprio Deus, o espírito de vida que está em você, que veio do próprio Deus, quando você ouve o verdadeiro, o teu espírito exulta, grita de alegria, porque está ouvindo algo verdadeiro. Ele vai falar, finalmente alimento legítimo. Você entende, assim, eu vou dar me permita, você reconhece a voz do Pai. Isso é poderoso. Nós queríamos abrir aqui para mais oportunidades, estou vendo que tem muitas perguntas, mas vamos permitir só mais uma pergunta, por favor. Quem que será a próxima pergunta, por favor, compartilha. Eu vou então aproveitar aqui essa oportunidade e vou aproveitar a oportunidade então aqui e vou fazer 2 em uma, pode ser, que foram 2 aqui muito certeiras, eu acredito que vai ajudar muito todos nós. Muito obrigado. Os que estão assistindo. Que foi o Rony, nosso amado Rony, ele está aqui conosco, o evangelista Rony. Ele perguntou assim,
Devemos ter medo do fim dos tempos? E a outra pergunta é: como podemos conversar sobre o fim dos tempos com as pessoas que desconhecem ou não gostam desse assunto? Olha, ontem, esses dias mesmo eu enfrentei uma situação muito delicada, porque eu estava falando do fim do tempo e a pessoa não queria ouvir. A primeira parte da pergunta, por favor, que é importante, por favor, pode só repetir o início. Devemos ter medo. Devemos ter medo do fim dos tempos. Teve um pastor que chegou para mim e falou assim, bispo, como é que eu faço para ter certeza da minha salvação? Um pastor perguntou para mim, bispo, eu terminei uma conferência, nós estávamos preparando o Estado para o arrependimento nacional, aí um pastor chegou para mim assim, muito, muito apavorado, né? Ele falou, bispo, como é que eu posso ter certeza da salvação? Eu falei, amado, tomara que você nunca tenha. Ele levou um susto, porque eu vou explicar porque eu falei isso. Eu falei assim, para que você nunca pare de buscar ardentemente a sua eternidade. Todo dia, em arrependimento profundo. Porque eu acho que o dia que você tiver certeza que você está salvo, você vai relaxar. Sério. Então, devemos ter medo no fim dos tempos? Sim. Porque uma das características da apostasia é arrancar o temor das pessoas. O temor do fim dos tempos. O temor, ele vai vir e falar uma frase que vocês vão entender depois. Certamente não morrerás. Ele vai eliminar as palavras de juízo das Bíblias e do púlpito das igrejas. A apostasia vai arrancar do púlpito das igrejas o temor. O temor do que pode acontecer se a pessoa não estiver pronta, Supervisor Neto. Aí cai Então, naquilo, bispo, que o senhor falou no começo, né? Entra na normalidade. Entra na e aí normalidade. acabou. Hoje, entenda bem, qual que é a melhor forma da pessoa não se arrepender? Ela não ver maldade. Ela não ver consequência. Olha o engano. O engano retira a consequência. Poxa, o próximo episódio Tira a vai estar gravidade. muito Ai, bom. meu Deus, é Não, muita vocês coisa. não podem perder o próximo episódio, porque nós vamos falar exatamente dessas características que vai trazer. Mas só respondendo a sua pergunta, deva temer, tema o fim dos tempos. Entenda, nós estamos vivendo o período mais importante da história da humanidade. Meu Qualquer Deus. apóstolo de Jesus ou profeta dos tempos bíblicos daria tudo para ver o que nós estamos vendo com os olhos todos os dias. Mas o que aconteceu conosco? O nosso coração tenebreceu. Ele ficou frio. Ele já não tem mais temor. Ele já acostumou. Todo dia eu vejo morto. Todo dia. Isso já é normal. A pessoa já não vê mais que é um sinal da gloriosa vinda de Jesus. Meu Deus. Era para todo mundo estar apavorado e correndo atrás da cruz. Mas não. Normalizamos o fim dos tempos. Até mesmo. Todo dia é terremoto mesmo. É isso. Tá tudo natural. Isso é normal. Isso acontece. Guerra todo dia acontece. Hoje é guerra natural. Hoje você vê o YouTube, você vê pessoas fazendo piada dentro da guerra. Soldados fazendo piadinha, zoando. Com algo que é grave. O cara fazendo piada e estuprando Deus me livre. Entende? Fazendo piadas. A guerra virou uma piada. O ser humano está tão mal. Coração. O coração do Iníquo, homem. né? A iniquidade está num nível. Ninguém mais está olhando que tudo isso é consequência da falta de Deus em todo lugar. E a apostasia, se eu lhe falar que ela é culpada de tudo que está acontecendo na terra inteira. Então, entenda bem. Grave essa pergunta. Como pode um engano que vem em nome de Jesus, de muitos modos, que vai para a igreja, não é para quem está no mundo, tá? A apostasia, Os filhos de Deus. ela vai atrás dos filhos de Deus, ela vai buscar quem está na presença de Deus, é o alvo da apostasia. Pode destruir toda a humanidade. Essa segunda pergunta, como que é? Por favor, repete para mim, por favor, Evangelista Arthur. A segunda pergunta, só um momentinho que a gente vai colocar aqui. Perfeito. A Enquanto, segunda antes de fazer a pergunta, Por favor. quero pedir mais uma vez aos amados que estão nos assistindo, curta, comente, compartilhe esse tema, tá? E ative o sininho para que nós todos possamos estar andando juntos. E quanto mais visualizar, amados, tem muitas pessoas como eu, como você, que ouvimos, mas tem muitas pessoas que precisam ouvir esse tema. Amém? Por favor. Veja só, calma aí. O Rony perguntou assim, na segunda pergunta: como podemos conversar sobre o fim dos tempos com as pessoas que desconhecem ou não gostam desse assunto? Olha,
eu não gosto de dizer é dessa forma, é daquela. É muito difícil falar isso. É uma pergunta muito complexa, porque cada indivíduo tem uma forma de pensar, de lidar, mas tem um versículo bíblico que me ajuda muito, porque eu mesmo não sei como fazer isso. A única coisa que eu aprendi na palavra de Deus é: abra a tua boca e eu te encherei. Então, você tem que depender do Espírito Santo. E cada pessoa e cada história é uma situação. Eu posso dar exemplos aqui que pode não caber para aquela pessoa que você for tentar fazer isso. Eu sempre começo de um jeito, às vezes eu começo de outro, mas é muito difícil, principalmente quando você está evangelizando ou está lidando até mesmo com um cristão. Porque hoje eu conheço muitos cristãos que não querem ouvir falar do fim dos tempos. Ó, o que é a verdadeira fé é o próximo bloco que nós vamos encaixar para chegar no tema mais pesado. Eu gosto de falar essa frase, mas para um entendimento melhor. Vai ficar pior. Vai. Porque quando fala a verdade, piora para a carne, né? É verdade. Bispo Rafael, nos deixa as considerações desse próximo tema, desse próximo episódio, para quem está nos ouvindo Antes agora. de o amado Bispo João Rafael nos trazer as considerações finais, que tremendo essa noite. Acredito que foi o primeiro episódio, mas que teve muitas coisas que podem nos despertar do que é essa apostasia, como o tema já se refere, né, principal. E aproveitando aqui, o nosso evangelista Rafael, ele quer compartilhar algo a respeito desse assunto que o evangelista Rony nos trouxe, que é ter medo. Ele viveu uma experiência e ele gostaria de compartilhar, por favor. Na realidade, não foi eu que vivi a experiência, né? Entrou uma moça no meu carro hoje e ela estava indo para uma igreja. Eu estava falando para ela, né, do que eu vivo hoje dentro do ministério e falei, né, que sobre o que a palavra de Deus fala, que nos últimos tempos viria um falso Deus que pregaria em nome de Jesus, né, e nos púlpitos e falaria menos de Jesus, ele falaria de qualquer coisa, menos de Jesus. E aí eu falei que ia ter stand-up e tal, e ela falou que na igreja que ela vai tem stand-up, tem festas, eles assistem futebol. Então é esse comentário que eu gostaria de deixar, que de fato o que o amado Bispo Rafael está falando é de verdade, porque isso já está acontecendo. No próximo episódio, nós vamos trazer características Meu Deus. do falso, exatamente, mas olhando na Bíblia, tá? Então, cada coisa que eu for lendo ali, que a própria serpente mostra, aí você vai, poxa, a serpente falou isso? Peraí, isso aqui o meu pastor fala isso. Peraí, Satanás falou isso para Jesus, mas o meu pastor prega isso como se fosse bênção. Então, essas características vai trazer, assim, Vai fazer muitos de sentido. nós não estamos vendo o que está acontecendo aí fora. Eu tive um privilégio de Deus ter me levado pelo Brasil e eu conheci muitas igrejas, assim, preguei em muitos ministérios totalmente diferentes, desde igrejas pentecostais, neopentecostais, metodistas, presbiterianas, batistas, quadrangular, Brasil para Cristo, Paz e Vida, até Universal, até dentro da Universal. Então, quer dizer, eu tive o privilégio de estar dentro de diversos tipos de denominações, igrejas diferentes, e dentre elas, encontrei algumas com características assim, assustadoras. E eu olhava para a Bíblia e falava, meu Deus, é a própria apostasia manifesta. Só que, Rafael, antes de eu falar isso, eu olhava para a palavra de Deus logo que eu tive a revelação, tá? Eu não olhava para as outras igrejas. Eu nunca nem olhei para o que as outras igrejas estavam fazendo de errado. Eu olhei e primeiro vi que eu estava totalmente errado. Eu fiquei tão apavorado que eu não consegui ver o erro das outras igrejas. Para mim, todas eram muito mais santas do que a minha. Porque para mim foi muito grave o que eu vi. E eu nem considerei as demais igrejas, seja uma ou outra, não importa. Cada uma tem o seu nível de profundidade de engano. Mas eu falo que a minha foi a pior. A minha foi a pior. Eu falo, por que a pior? Porque eu era o líder. Eu ensinava, eu sei o que eu ensinava. E isso tudo antes de conhecer a verdade, né? Antes de conhecer a verdade. Isso. Eu acho que, na verdade, eu acho que esse testemunho do amado é muito chave. Porque para um líder, alguém que está à frente de uma igreja, que está pastoreando almas, que tem responsabilidade de conduzir aquelas almas para a eternidade, a qual o Senhor confiou aquelas almas para ele, e chegar num nível, num momento de reconhecer
né, a apostasia em que vive e o que ele estava fazendo, conduzindo aquelas almas preciosas que o Senhor Jesus pagou com o seu próprio sangue para o inferno, eu acho que isso é muito chato. Sim, eu creio que sim, o supervisor Neto também teve o mesmo sentimento. Eu nunca esqueço o dia que eu sentei com ele a primeira vez e falei, capitão, a gente se trata assim. Eu falei, capitão, cara, eu preciso te falar o que é muito sério, é muito grave mesmo, mas você tem que prestar muita atenção. Ele, o que é? Aí eu fui lá abrir a Bíblia devagarinho, comecei a ler versículo por versículo. Aí eu lembro quando chegou num ponto que tanto eu e ele, nós usávamos muito isso para atrair os jovens para Jesus, né? E quando eu usei a palavra do espírito sedutor, nós... Eu preciso só abrir esse ponto. Estávamos fazendo batalha espiritual com um som de... Não, a gente estava dançando pagode dentro da igreja, fazendo batalha espiritual, e todo mundo dançava, e a gente acreditava que dançar ali naquele momento era uma batalha espiritual. Então nós estávamos todos sambando no som do pagode gospel, a igreja lotada, e aí você chegou com o olho fechado. Mas eu falo, eu tô indo de nervoso. E eu vi que você tava com a cara fechada, enquanto tá todo mundo sambando, dançando ali na presença daquele Deus. E aí você chegou, Neto, tem que parar com tudo isso. Eu falei, parar o quê? A gente tá adorando a Deus, e adorar o Senhor, nós somos libertos. Aí você balançou a cabeça e aquilo me incomodou. Eu falei, por quê? E você chegou diferente. Você tava diferente, você já chegou muito estranho. E aquele dia eu fiquei muito indignado. Eu falei, não, o que você sabe que eu não sei? Porque a gente tá adorando o Senhor aqui, dançando um pagode, a igreja lotada, os jovens e adorando a Deus ali. E a gente tava, na minha cabeça, estávamos usando o louvor para fazer uma autolibertação. E aí quando você chegou, senta aqui. E aí você falou o versículo, que quando você falou que eu quero, que vai ser o próximo tema, né? E o espírito sedutor, naquele momento, aí sim, a ficha caiu. Mas isso realmente vai ser pro próximo bloco, porque eu acredito que vai fazer mais sentido ainda para todos nós. Bispo Rafael, nos deixa então as considerações para o próximo episódio, que vai fazer mais sentido, vai abrir um pouco mais a nossa mente. Por favor, traz suas considerações. Bem, primeiro que é um tema muito amplo, né? É muito difícil a gente parar de... Sim. Eu até mesmo tentar resumir, porque até mesmo todo mundo quer fazer perguntas de coisas que nós já sabemos que vamos falar logo à frente, nós pedimos até um pouco de paciência. As minhas considerações, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Espírito Santo que trouxe você até aqui para nos ouvir e falar desse tema importante. Se você está nos assistindo, foi Deus ele próprio que o trouxe aqui, porque ele quer abrir o seu entendimento. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Ele não vai fazer. Então, quando Deus trouxe isso através do seu profeta, essa compreensão clara de tudo que está acontecendo e do engano ao qual eu estava preso, muito de nós estamos replicando, porque você também vai replicar. E é muito importante entender que se você está ouvindo esse assunto, é porque Deus de fato te ama. Porque Deus não repreende, Ele não corrige, Ele não mostra o erro de que Ele não ama. Então é muito importante isso. Eu quero te convidar de todo o meu coração, toda súplica e amor, convide todos que você puder para o próximo episódio, porque nós vamos entrar numa profundidade tremenda desse assunto. E peça para ela assistir toda essa primeira parte, que é a base para o que está vindo depois. É uma base muito importante que nós falamos aqui, do que vai ser trazido e destrinchado no próximo podcast. Eu agradeço a Deus, amado professor Neto, pelo trabalho que está sendo feito aqui. Eu quero agradecer em nome de Jesus a todos os ouvintes que estão acompanhando aqui o podcast, a todos que estão seguindo, realmente compartilhem todos os seus grupos de WhatsApp, todos que você puder. E na descrição desse vídeo, desse podcast, você vai encontrar também a ministração completa, uma conferência que foi feita no Rio de Janeiro, que foi uma das grandes conferências que foram feitas no Brasil para preparar os pastores da igreja brasileira. Temos o link Temos o link. O link da conferência, é a conferência completa. Aproveitando, gostaria aqui de deixar, então, nosso contato na tela para as pessoas que quiserem esse link, porque a gente não vai colocar agora na transmissão, mas vamos deixar aqui o número de telefone para as pessoas entrarem em contato. Todos que quiserem, então melhor, todos que quiserem a gravação de uma conferência, que foi uma conferência internacional,
vai estar na tela, o telefone já está na tela. Por favor, anote o telefone, nos chame no WhatsApp. Você vai receber o link dessa conferência completa que vai destrinchar tudo o que é apostasia. Então, não perca também o próximo episódio, esteja atento. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, amado supervisor. Que o Espírito Santo nos ajude, porque nós não podemos convencer ninguém, não temos nem capacitação para isso. E o Espírito Santo convence quem Ele quer. E eu rogo a Deus de todo o meu coração que Deus tenha misericórdia de todos que estão ouvindo, de certa forma, esse podcast e assistindo, e que o Espírito Santo possa abrir os olhos espirituais e os ouvidos espirituais para que haja compreensão plena do Evangelho eterno de Cristo, para que ninguém mais seja enganado, pois esse engano é terrível. Quero agradecer mais uma vez, Bispo Rafael. Esperamos no próximo episódio. Será um assunto de extrema importância. Precisamos ouvir. Quanto mais ouvir, melhor, né? Sabemos que os finais do tempo já está acontecendo. Jesus já está para voltar. E se vocês me permitem, onde você estiver, fecha seus olhos, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, me ajude nessa caminhada. Eu preciso do Teu Espírito Santo para não ser enganado. Muito obrigado pela ministração de hoje. No mais poderoso nome de Jesus. Amados, mais uma vez, muito obrigado pela paciência. Contamos com a sua presença na próxima oportunidade. Vamos divulgar esse tema. Eu tenho certeza que nós vamos alcançar muitas almas. Amém? Muito obrigado a todos. Deus abençoe no mais poderoso nome de Jesus. O que é a verdadeira fé? Deixamos para o próximo episódio. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amados, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu acredito que o próximo tema vai ser um tema...